Ô Vani, como é que está o irmão Toniel? Não está mais bem? Irmãos, eu gostaria muito de pedir que vocês orassem para o irmão Toniel. Ontem eu fui lá, eu fiquei apenas 2 minutos. Então, pedir a Deus que não deixe que o nosso irmão sofra. As dores devem ser terríveis. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Sabe também o que é melhor para ele. Depois que eu saí de lá, eu falei para a irmã dele que ali está, que eu não ia ficar. Eu ia ficar só um pouquinho. Eu fiquei 2 minutos. Eu disse oi para ele, falei que ele morava no meu coração. E ele também falou, pôs a mão no coração. Eu dei um beijo nele e saí. Só que depois, quando eu cheguei no carro, eu fiquei chorando igual um desesperado sozinho no carro, porque eu não podia dizer nada e não sabia o que dizer para ele. Alguém já tinha ido com ele, umas pessoas oraram com ele. Então ore por o irmão Toniel, sabe, gente? E por outros irmãos que têm dificuldades. Agora quem nós estamos sabendo é o irmão Toniel, mas tem outras pessoas em dificuldade também. Orem por ele, por favor. É o nosso irmão, é nosso amigo. É um exemplo do irmão. Por favor, orem por ele. Irmãos, vamos colocar ajoelhados, quem puder, quem tiver condições, para orarmos ao nosso Deus. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, Senhor Jeová, gratos somos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua igreja para louvar e bendizer o Teu santo nome. Estenda a Tua mão forte, Teu braço poderoso sobre o irmão Otoniel, que não pode estar no nosso meio neste momento, Senhor, devido à sua enfermidade. Mas que o Senhor, ó Pai, toma em Teus braços, cuida dele, e que tudo que for feito, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Fica conosco. Nós te pedimos que abençoe o pregador dessa noite. Abençoe a cada filho Teu que veio aqui, a cada visita que está em nosso meio. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações e que nós possamos, Senhor, estar voltando a nossa vida, estudando mais a Tua palavra, orando mais a Ti, Senhor, buscando o poder dos céus para vivermos nesses últimos dias, Pai. Te pedimos, Pai amado, cuida, Senhor, de cada um que aqui está, de todos os familiares, todas as famílias aqui representadas, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar agindo e atuando em suas vidas. Te pedimos, Senhor, fica conosco, que o Teu Santo Espírito e os Teus santos anjos, Senhor, estejam em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para a igreja. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. É uma bênção, né? Como o Senhor Jesus, Ele prepara tudo, né? E eu creio que meu encontro com Sebastião foi o Senhor que preparou este momento para nós se encontrarmos. E hoje estamos aqui para falar. Mas, antes de entrar na história do meu encontro com o Tião, eu gostaria que a igreja, os irmãos que trouxeram suas Bíblias, abram ela no Evangelho ao qual escreveu São João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 6. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 4 até o 6. Pedi ao Senhor uma palavra para estar compartilhando com os irmãos aqui na igreja. E o Senhor pôs essa passagem em meu coração, a qual tem por título, que é da mensagem desta noite: Jesus e a mulher samaritana. Eu não conheço vocês, nós só um pouco aqui, não conheço também quem está nos assistindo pela internet, mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele conhece o coração de cada um que está aqui presente e de cada um que está nos assistindo. E eu creio que nessa noite o Senhor separou este momento para ter um particular com cada um de nós. Antes de estar lendo a palavra do Senhor, eu peço à igreja, em reverência ao Senhor, que nós curvamos nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, neste momento somos gratos a Ti por estar aqui na Tua presença, Senhor.
por um momento de lermos a Tua palavra e aprendermos com o Senhor as maravilhas do céu. Pedimos ao Senhor que essa semente da Tua palavra possa ficar em nosso coração, para que nós venhamos usar dela em nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Estou feliz essa noite que o Senhor também preparou a minha irmã para estar vindo junto comigo, com a Alvelário de São Paulo, passar esse feriado conosco aqui. Eu creio que Deus preparou tudo. Fazia tempo que eu queria ter um contato pessoal com ela, né? A gente sempre estava se falando mais pelo WhatsApp, pelo telefone, e a gente sabe que não tem nada melhor do que você ter um contato mesmo com a pessoa pessoalmente. Eu creio que o Senhor trouxe ela aqui também para que Ele tenha algo de especial na vida dela, como teve na minha vida e na vida de cada uma pessoa, né? A palavra fala aqui, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 4 em diante. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Amém. Continue com sua Bíblia aberta, que a gente vai estar lendo outros versículos mais para frente, né? Para alguns que não conhecem, por volta da hora sexta, algumas traduções na linguagem de hoje está falando meio-dia, né? Próximo a meio-dia. Conta a história que Jesus vinha ali da Galileia, era um longo caminho que ele estava caminhando, e como nós sabemos que o Senhor Jesus, tanto ele era 100% Deus como 100% homem, ele, como a sua forma de homem, estava cansado, um pouco exausto daquela longa viagem, a qual naquele tempo provavelmente fazia a pé. Não era igual hoje, que muitos irmãos, quando vai pregar, tem um carro, tem, né, avião, tem moto e tudo, não. Naquela época, levava seu evangelho a pé, na caminhada. Era raro, às vezes, que tinham como se locomover num cavalo e outras coisas. E o Senhor Jesus ali cansado, com fome, que já era quase meio-dia, os seus discípulos saíram até a cidade para comprar alimentos, para ele se alimentar. E a Bíblia fala que durante aquele horário que Jesus estava ali sentado, na beira daquele poço, uma mulher veio tirar água naquele horário, né? Que era uma mulher que morava na cidade de Samaria, a qual ele fala aqui, que veio uma mulher samaritana tirar água, né? E naquele momento que Jesus viu ela e pediu água para ela, ela olhou bem para Jesus. Eu acredito que pelas vestes que Jesus estava vestido, pelas roupas, pelo modo de ele falar, ela notou que ele era diferente. Ela percebeu que ele era judeu. E conta-nos a história que os judeus não se davam com o samaritano. Eles não se falavam. Se o judeu viesse por um caminho, o samaritano pelo mesmo caminho, ele se afastava, ia para outro, para não terem que cruzar o mesmo caminho. E era uma rixa já de há muito tempo. Desde a época que o reino de Israel se dividiu ali, ficou o reino do norte e o reino do sul, que começou a acontecer essas intrigas entre eles. Vou ser um pouco rápido, porque para não ser muito extenso na pregação, e sabemos que os judeus ali, ele foi levado ali para a Babilônia, né, e ficaram um tempo exilados ali, ficou alguns moradores ali em Jerusalém, e outros, o imperador constituiu Samaria como capital, e ficou alguns ali. Os samaritanos que ficaram ali em Samaria, ficou a mistura do judaísmo com o paganismo. Eles misturaram tudo isso daí. Quando os judeus retornaram do exílio da Babilônia, que foram fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém e do próprio templo que Salomão tinha erguido, alguns samaritanos se ofereceram para estarem junto com eles na obra, porém os judeus não aceitaram, não por maldade, mas porque os judeus, naquela época, Neemias e outros, sabiam que a obrigação de restaurar Jerusalém era deles, porque a culpa da cidade ter sido destruída e o povo ter sido levado para o exílio foi por culpa deles. E eles reconheceram
que era obrigação deles fazerem essa restauração. E dali, alguns samaritanos começaram a escrever cartas para impedir o imperador da época que atrapalhar a obra do Senhor. Daí por diante começou essa rixa. Porém, tiveram que conviver muito tempo junto. Mas Jesus veio numa época em que alguns se falavam e alguns não se falavam, e existia essa diferença entre as religiões, né? E aprendemos sábado passado, na escola sabatina, que Jesus, ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. O Senhor Jesus, ele veio para unir. O Senhor Jesus, ele não veio para separar. Ele não veio para trazer confusão. Ele veio para trazer união. A palavra do Senhor, a qual nós temos nessa noite em nossas mãos, do Evangelho do livro de Gênesis até o último livro de Apocalipse, todo que está escrito na palavra do Senhor é convidando o homem para a reconciliação para com Deus. É chamando o homem a arrepender-se dos seus pecados e reconhecer que ele necessita voltar a estar junto com o Senhor Deus, assim como Adão vivia lá no Éden com o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo achou um momento ótimo a ter um particular com essa mulher. Há situações na nossa vida como cristão, ou até mesmo como pessoas que não têm uma religião, que o Senhor, ele precisa ter um particular comigo e com você. Muitas das vezes nós vimos para a igreja, só que nós não falamos com Deus. Muitas das vezes nós estamos na nossa casa e nós não falamos com Deus. Contamos os nossos problemas para todo mundo, mas não temos coragem de falar com Deus muitas das vezes. E sabe, é bom nós termos um particular com Deus, porque Ele conhece o meu e o teu coração. O Senhor Jesus, Ele te conhece melhor do que a tua esposa. O Senhor Jesus te conhece melhor do que o teu marido, do que o teu filho. Conta-nos lá no livro de Daniel, a qual o Senhor usou ele para falar com o rei Nabucodonosor, que Deus revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele habita a luz. O meu coração, o seu coração, nós não conhecemos, mas o Senhor Jesus, Ele conhece. E nessa noite, se nós estamos aqui, é porque Ele quer ter um particular com cada um de nós nessa noite. E conta-nos que Jesus pediu água para aquela mulher. No versículo 8 vai contar a história que seus discípulos saíram e ela vai responder para ele: como pode tu, versículo 9 do Evangelho de João, então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água corrente, uma nascente de água. Muitas das vezes, nós temos a maior oportunidade da nossa vida. As oportunidades, não é sempre que ela aparece. É raras as oportunidades. E existem pessoas que deixam as oportunidades passarem, e quando ela vai olhar, já não tem mais aquela oportunidade. Quantas pessoas hoje poderiam estar aqui junto conosco? Só que por muitas das vezes, deixarem a oportunidade passar, acabaram perdendo um grande presente de Deus. Vivemos hoje num mundo que poucas pessoas separam tempo para Deus. Nós vemos um mundo complexo em que todo mundo está preocupado com o capitalismo, em ganhar dinheiro, em construir, em com suas vidas, com suas preocupações, mas quando fala para as coisas de Deus, são poucos os tempos que as pessoas separam. É pouco tempo que a pessoa separa para ler a Bíblia. Pouco tempo que a pessoa separa para estar com Deus. Muitas vezes a pessoa tem tempo para tudo. Para assistir um filme,
para passar 4, 6 horas falando com um amigo pelo WhatsApp à noite. Mas quando fala para ela ter um tempo para com Deus, ela não lembra. Às vezes deixa para lembrar de Deus nas últimas horas de sua vida. Feliz é aquele que tem a oportunidade, no final da vida ainda, ter um encontro com Deus. Essa mulher, ela teve um encontro com Jesus. E ela não sabia que quem estava diante dela era o nosso Senhor Jesus Cristo. Que oportunidade maravilhosa, Tião, essa mulher teve. O Senhor Jesus disse que existiria reis que daria até seus reinos para terem essa oportunidade de estar com Jesus pessoalmente. Nós cremos no Senhor pela fé, a qual o Espírito Santo pôs em nosso coração. Nós nunca vimos Jesus. Nós nunca tocamos em Jesus. Mas pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, nós acreditamos em Jesus. E acreditamos que Ele se faz presente em nosso meio. Porque o Senhor nos deu a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E nós cremos que Ele está aqui nessa noite pela fé. E Jesus continuou a conversa com ela. Fala aqui. Respondeu ela. E ela ainda respondeu para o Senhor. Falou assim: Senhor, tu não tens com o que tirar a água do poço. E ele é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Fazendo uma pergunta para Jesus. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Veja bem. Aquela mulher, ela praticamente tentou colocar Jesus contra a parede. És tu maior do que Jacó? Muitas das vezes tem pessoas que acham que o pastor é maior do que Jesus. Tem pessoas que acham que o padre é maior do que Jesus. Tem pessoas que acham que alguém que se constitui apóstolo é maior do que Jesus. Tem pessoas que acham que seu problema é maior do que Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Jesus, Ele é maior do que Jacó. Jesus é maior do que o pastor. Jesus é maior do que o padre. Jesus é maior do que qualquer constituição religiosa que exista no mundo inteiro. Ele é muito maior do que isso. E saiba de uma coisa, que mesmo Ele sendo tão grande e poderoso, Ele te ama. Jesus falou para ela: aquele que beber, versículo 14 do Evangelho de João, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele faz coisas que deixa muitas pessoas de queixo caído. Sabe, o Senhor Ele quebra alguns protocolos que muitos pregadores ficam até mesmo desajeitados quando vai falar certas coisas. Antes do capítulo 4 do Evangelho de João, no capítulo 3, você vai encontrar um homem por nome de Nicodemos e ter com Jesus de noite. E a Bíblia diz que ele era um dos fariseus. E ele foi ali escondidinho para ter uma conversa particular com Jesus. Ora, qualquer pessoa naquela época vendo um homem curar cego, curar aleijado, transformar vida de pecadores. Porque Jesus ele não só curava a enfermidade do corpo, mas ele também curava a enfermidade da alma. Havia pessoas que tinham uma vida totalmente destruída, afastada de Deus.
A pessoa ela era excluída da sociedade de tudo e quanto que você imagina. Era ladrão, era prostituta, era pessoas com vícios, com aquilo e com isso. E quando eles encontravam Jesus, a sua vida era transformada. Se ele roubava, ele deixava de roubar. Se ele era assassino, ele deixava de ser assassino. Porque a sua vida era transformada. Sabe o que acontecia com as pessoas que tinham encontro com Jesus? Eles bebiam da água que Jesus dava para ele, que é a palavra de Deus na vida deles. O que transforma a pessoa não somos nós. O que nos transforma a nossa vida, a minha e a tua vida, é a palavra do Senhor. É esta palavra que restaura a vida do homem. E eles bebiam desta água. E quando a pessoa ela bebe desta água, ela sempre vai ver na palavra do Senhor o caminho que ela deve seguir. Até aqui, a mulher ainda não estava tendo noção de quem falava com ela. É impressionante, né? Coisas maravilhosas Jesus estava falando para ela, ela ainda não estava entendendo. Nicodemos também não estava entendendo. Quando Jesus falou para Nicodemos, olha Nicodemos, para o homem ver o reino dos céus, é necessário ele nascer de novo. Ele falou, mas Senhor, como pode um homem já velho retornar por ventre de sua mãe? Ele não entendia. Só que é um segredo. Esta palavra não é qualquer um que pode entender ela. Para entender a palavra de Jesus, tem que abrir o coração para ele entrar. E o Espírito Santo revelar para ele as grandezas de Deus. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, falou que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação. A pessoa por si mesma ela não pode querer pegar a palavra de Deus e distorcer para o seu bem próprio. Ele tem que aprender com a palavra de Deus o que ela está falando para ele. Se a palavra de Deus ela está dizendo para ele que ele tem que honrar pai e mãe, ele tem que honrar pai e mãe. Se a palavra de Deus está dizendo para ele amar os seus inimigos, ele vai ter que amar os seus inimigos. Se a palavra de Deus está dizendo para ele orar por aquele que vos persegue, nós temos que orar pelo aquele que nos persegue. Se a palavra de Deus está dizendo que nós temos que se entregar completamente para Deus, é porque nós temos que se entregar completamente para Deus. Deus ele não quer metade, ele quer você por completo. E sabe o que é interessante na palavra de Deus? Primeiramente ela começa trabalhando aqui dentro, irmão. Não é no exterior. Não é deixando a pessoa bonitinho, com o paletó, como disse nosso amigo Tião nessa noite, com o blazer, com a gravata, tudo isso daqui é exterior. Mas o mais bonito da palavra de Deus é que ela vai trabalhando aqui dentro do coração do homem e da mulher. Quando a pessoa abre este coração para Jesus entrar dentro dele, ele começa primeiramente aqui dentro, daqui vai passando para a cabeça, e da cabeça vai se refletindo no exterior que a pessoa é. E a Bíblia diz que pelas obras das pessoas você vai dizer quem ela é, se ela é de Deus ou ela é do diabo. Se a pessoa ela faz coisa boa, ela vive uma vida retamente para com Deus, é porque ela pertence a Deus. Nenhuma coisa boa vem lá de fora. E interessante que essa palavra ele falou que ele não é você beber e ela ficar aqui dentro. Vai nascer um rio, tio, um córrego, e ela vai fluir. Eu creio que quando nós recebemos essa palavra, ela começa a impactar a vida de outras pessoas também. Queira ou não queira, você é um espelho na vida das pessoas. Ou você querendo ou você não querendo, as pessoas vão notar que você é diferente. As pessoas vão notar que tem algo de especial na sua vida. E disse Jesus para ela, versículo 15. E disse a mulher, Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido, porque já tiveste 5 maridos,
e o que tem agora não é teu. E tudo isso tu disseste com verdade. Ora, Jesus, ele conhece, como falei aqui nessa noite, o coração de cada um. Ele conhece, antes mesmo de eu falar alguma coisa para ele, ele já sabe. Jesus, ele sabia que aquela mulher estava numa vida errada. Mas antes de Jesus apontar o pecado dela, o Espírito Santo foi trabalhando no coração dela, que ela, a partir daquele momento, ela começou a beber da água do Senhor, e ela confessou para Jesus que ela não tinha marido. Irmãos, quando nós vamos pregar a palavra de Deus, não precisa nós estar mostrando o pecado de ninguém. Não precisa nós estar falando mal de ninguém. O Espírito Santo vai trabalhando no coração das pessoas. Sabe, tem pessoas que quando vai pregar a palavra de Deus, começa a falar e tal, daquilo e disso, só vai falando de pecado, daquilo e disso. Deus vai acabar afastando a pessoa. Não precisa. O Espírito Santo vai falando no coração dela. O apóstolo Paulo disse, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra aqui dentro. E sabe, quando a pessoa, o Espírito Santo está falando no coração da pessoa, ela passa a confessar os seus pecados para Deus. Ela reconhece que ela é pecadora. Ela reconhece que ela precisa de Deus. Porque o Espírito Santo vai falando aqui do coração dela. E a partir daquele momento, aquela mulher começou a beber da água. A partir do versículo 19, a conversa de Jesus com aquela mulher vai ficando diferente. Ela percebeu que ele era um profeta. E ela aproveitou a oportunidade para perguntar para ele uma pergunta bem interessante. Que é uma pergunta que antes de eu estar junto com vocês aqui nessa noite, antes de compartilhar esta mesma fé, eu também fiz para Deus. Ela pergunta para Jesus, olha, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoram o Senhor no monte. Porque antigamente era no monte que se adorava o Senhor. E vós, judeus, adoram o Senhor no templo, dizendo que é no templo que se adora. O que é certo? É adorar o Senhor no monte ou é adorar o Senhor no templo? Jesus falou para ela, nós adoramos o que conhecemos, vós adorais o que não conheceis. Mas a hora veio e já chegou, em que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque dos tais o Senhor procura. E ele fala, e não vai ser no monte, não vai ser em Jerusalém, é em todos os lugares. Sabe o que forma a igreja de Cristo, irmãos? O que forma a igreja de Cristo não são essas 4 paredes. O que forma a igreja de Cristo não é a placa lá fora com o emblema da igreja adventista do 7º dia. O que forma a igreja de Cristo são este povo que está aqui nessa noite, os remanescentes do Senhor. É este povo que está espalhado por todo o mundo e que o Senhor está chamando e que vai chegar o tempo em que não vai caber mais dentro das igrejas. Vai chegar um tempo em que não vai existir mais placa de igreja, porque a igreja vai estar formada por um povo fiel a Deus, fiel à sua palavra, porque o Senhor está chamando os remanescentes em todo o mundo. Esta mensagem é uma chamada para que as pessoas venham ao verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo. E a partir dali, quebrou-se esse elo, essa separação entre os samaritanos e os judeus. E eles, a partir dali, por aquela mulher, por uma mulher que muitas vezes ninguém dava nada por ela, era desprezada, nessa noite não teremos tempo para falar dela. Mas por esta mulher, a palavra foi levada à sua cidade. Quando ela descobriu, quando Jesus se revelou para ela, ela falou, olha, viu o Messias, ele falou, eu sou o Messias.
ela não se conteve, irmãos. Ela teve que ir na cidade dela falar para as pessoas lá. Quando você descobre a verdade sobre o sábado, Tião, você não se aguenta. Tem que falar. Você vai pregar, mas tem que falar, não adianta. Quando você descobre que Deus quer que você obedeça a palavra dele, você não sabe, você tem que falar para as pessoas lá fora. Eu estava muito triste, irmãos, quando eu me batizei depois, um tempo, eu fiquei um pouco frustrado, porque as minhas origens, da minha família, as minhas raízes, era de outra denominação. E quando eu entrei para a igreja adventista, eu fiquei meio assim, um pouco perdido de muitas coisas que eu conheci, e a cada dia estou aprendendo, né, mais e mais com o Senhor. E eu falei, Senhor, e agora? O que farei? E Deus, de noite, tocou no meu coração, Tiago, essa palavra tem que ser levada para seus irmãos que também estavam lá naquelas outras denominações. E é mais fácil alguém que era de lá falar a verdade para ele do que uma pessoa que é de fora. Porque teve experiência, as mesmas que eles tiveram. E sabe, a partir daí eu comecei a me animar e criar coragem para falar dessa palavra para os meus amigos, pastores, evangelistas, homens, como fala o nosso irmão Daniel, jovem aqui da igreja, 92 anos, pessoas sinceras. Existe muitas pessoas sinceras espalhadas aí, que o diabo está fazendo de gato e sapato. A pessoa achando que para agradar a Deus ela tem que estar andando não sei quantos quilômetros de joelho, ou então está lavando a casa com sal grosso, com aquilo e com isso, achando que são essas coisas. Ela está sendo sincera porque ela acha que é aquilo. Precisa alguém para levar essa palavra para elas. A palavra que convida o homem para com Deus. E eu creio que essas pessoas é eu e você que está aqui nessa noite e quem está nos ouvindo. Pessoas de coragem que entregaram a sua vida para Cristo para levar da água, da verdade para as pessoas. Quando aquela mulher pregou o evangelho de Jesus para aquelas pessoas, as pessoas foram tirar a prova, Tião. Vai achar que você vai pegar o livrinho do estudo bíblico e falar para a pessoa e ela vai abraçar. Não, tem uns que vai lhe dar trabalho. Quer saber realmente se você está falando a verdade ou não. E eles quiseram a prova. Ele falou, vamos lá, nós queremos ver ele. Ela falou para eles que Jesus, ela tinha encontrado o Messias, o Cristo, e eles queriam, então vamos lá, que nós queremos ver ele. E ela levou eles. Interessante, louvado seja Deus, que no momento que os discípulos retornaram com o alimento para Jesus, era o mesmo momento que estava tendo aquele alvoroço daquele monte de gente vindo com aquela mulher para se encontrar com Jesus. Foi um baque naquela hora para os discípulos. Foi um susto que eles tomaram. Falei, Jesus, está aqui o alimento e tal, ficaram reparando aquilo dali. E Jesus falou, olha, existe um alimento agora que é outro. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Jesus Cristo, Ele quer que essa palavra seja levada a todo o mundo. Não importa, irmãos, quem você é, o Senhor, Ele te capacita. Não importa a tua idade. O nosso Deus, Ele faz pessoas de 90 anos gerar filho. O nosso Deus tem poder de fazer pessoas aleijadas pregarem a palavra com poder. Pessoas, irmãos, incapacitadas que Deus capacita para a obra dele. Para que a honra e a glória fique para ele e não para nós. E aqueles homens, quando entraram com Jesus, tiveram que falar para aquela mulher, olha, nós agora cremos, não mais porque você falou, mas porque nós tivemos um encontro com ele. Verdadeiramente. Louvado seja Deus.
ao pastor Marcelo Cardoso, grande amigo, e, como diz a palavra do Senhor, instrumento nas mãos de Deus. Deus abençoe o pastor Marcelo Cardoso. Sabe essa família linda que está aqui nessa noite? Eu, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, só está aqui hoje porque um homem, não só um homem, mas vários servos do Senhor, foram na minha casa levar a palavra de Deus. Mesmos cansados. Grave isso. Cansados. Jesus estava cansado da viagem. Eles mesmo cansados do trabalho, frustrados com os problemas da vida, porque todo mundo tem problema, eles foram na minha casa dispor de tempo para pregar o verdadeiro evangelho para mim e para minha esposa, para minha família. E nessa noite eu agradeço ao amigo Neri, que está aqui presente. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. E ao amigo Sebastião, que Deus te abençoe, Tião. Eu não terei como retribuir isso que você fez. Não terei como pagar. É muito grande essa dívida. Mas com uma forma de gratidão, tentei fazer o mesmo que você fez por mim, vou tentar fazer também pelas outras pessoas. Obrigado, Tião, por você não ter desistido de nós. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque nem o Neri, nem o Tião desistiram de nós. Não desista de quem você está dando estudo bíblico. Não desista, mesmo que você encontre dificuldades para pregar essa palavra, não desista, irmãos. Pregue, porque uma hora Deus vai dar o crescimento. Amém? Oramos. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa noite termos compartilhado da Tua palavra, Senhor. Essa palavra que nos traz vida, que nos traz esperança. Pedimos ao Senhor Jesus Cristo, Pai amado, que o Senhor venha estar capacitando a cada um desta igreja, a cada um que está ouvindo, Pai, esta oração, a estar levando as boas novas, Senhor Jesus, do Teu Evangelho para as pessoas, Pai querido. Essa palavra, Senhor Jesus, que transforma vidas, de verdade, Pai amado, que restaura famílias, Senhor. Oh, Senhor Jesus Cristo, capacita, dá sabedoria e entendimento, Senhor. Dá esperança, Pai amado, fortalece as nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. A cada coração nessa noite que entrou por aqui, oh Pai amado, que o Senhor conhece a necessidade. Entra neste momento, oh Pai, dentro da família, no meio do lar. Muitas irmãs que os esposos não são, oh Pai amado, convertidos ainda. Que o Senhor possa converter. Trabalha na família. Tira, Pai querido, liberta, Senhor, os filhos das drogas. Quantos pais, ó Pai querido, fica frustrado, Senhor, por ver os seus filhos longe do Teu caminho. E só o Senhor tem poder para tirar as pessoas do mau caminho, Senhor. Usa, Pai, Teus servos. Envia Teus anjos, Senhor, para fortalecer a Tua igreja. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.